Agora nós vamos falar sobre a regulamentação de comitês de prevenção e solução de disputas. Essa é uma ferramenta já utilizada na solução de disputas em negócios privados em todo o mundo. Foi introduzida nos contratos públicos pela nova Lei de Licitações, sancionada em abril, e agora está sendo regulamentada por uma proposta, o PLS 206 de 2018. Sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com o advogado Marcelo Guimarães. Olá, doutor, seja bem-vindo aqui ao Jornal da Rede Alesp. Bom dia, é um prazer estar com todos vocês, prazer estar aqui no Jornal da Rede Alesp e poder contribuir aí para o esclarecimento dos comitês de resolução de disputa. Ótimo. Doutor, então explica para a gente o que é, né? Para quem está em casa, talvez até para uma linguagem da advocacia, isso é comum, mas conta para a gente o que significa então isso. Bom, os comitês de resolução de disputa, eles são inspirados num modelo de muito sucesso nos Estados Unidos e eles basicamente são câmaras, tentando falar de uma forma assim mais prática, né? Eles são câmaras de discussão de controvérsias contratuais no âmbito de um contrato em andamento. A grande vantagem é que ele tem a possibilidade de diminuir os potenciais de conflito e de resolver ao longo da execução da obra, impedindo as paralisações que tantos problemas ocasionam para o interesse público e para o dinheiro, né? Para o dinheiro público. Então, os comitês de resolução de disputas, numa apertada síntese, eles são um mecanismo que possibilitam com que as partes possam diminuir a litigiosidade e eles apresentam custos muito mais atrativos vis-à-vis os custos de uma disputa arbitral, de uma disputa judicial. E o projeto 206/18, de autoria do senador Portinho, do Rio de Janeiro, foi um projeto que teve uma aprovação suprapartidária. E isso demonstra de uma forma inequívoca, num país onde o consenso não tem sido uma tônica, que se entende nos amplos, de um lado ao outro do arco-íris político, né, da pleiade política, de que é um instrumento com bastante capacidade e validade para o momento que o Brasil vive de modernização das suas instituições e dos meios alternativos da resolução de conflitos. Então, ele é uma solução muito bem chegada e que agora vai passar pela Câmara dos Deputados, regulamentando dessa forma a previsão legal contida na reforma da Lei de Licitações. Uhum. A aprovação, ela deve entrar em vigor quando? Acredito que isso vai, depois do Congresso para sanção presidencial, eu acho que aí numa questão de poucos meses ou mês, a gente deve ter essa possibilidade de termos os dispute boards como uma ferramenta de auxílio à resolução de disputas envolvendo projetos complexos e de engenharia, grandes construções, rodovias, obras públicas. E, sem dúvida, isso deve mudar o panorama das controvérsias no Brasil, reduzindo custos e dando maior segurança jurídica. Eu queria que o senhor desse um exemplo para nós, um exemplo prático, né? Da aplicação, então, desse PLS por exemplo, pelo que eu entendi, a gente tem aqui em São Paulo, por exemplo, uma paralisação de obras em uma linha ali do metrô, em uma parte ali da construção, por conta de parcerias entre o poder público e o poder privado. E o que se fala, por exemplo, é que a empresa quebrou, não tem como continuar a obra, e isso já se arrasta. Poderia evitar um caso como esse? Sim, seguramente. Seguramente um caso como esse poderia ser evitado, porque as discussões que antes o administrador público também ele tem os deveres da estrita legalidade. Que numa linguagem fora aí do panorama jurídico significa que ele está adstrito ao cumprimento
integral da lei, com pouca margem ou nenhuma margem de flexibilidade. Agora, a lei está dando a flexibilidade para que essas câmaras de discussão elas sejam uma realidade. E o Dispute Board, ele é uma ferramenta essencialmente técnica, é muito importante dizer isso. Ele é formado normalmente por engenheiros, por pessoas cuja especialização no escopo da execução de serviço tem uma formação compatível, e ele eventualmente pode ser composto por advogados, mas ele é um palco de uma discussão técnica, que normalmente são muito presentes em discussões de obra, como você tem no Rodoanel, que hoje está sujeito a uma série de arbitragens decorrentes de inexecução de contrato, e isso pode, inclusive, ser uma alternativa muito grande aí para o Rodoanel Norte, em São Paulo, né? E a gente acredita que esse projeto vai tornar possível o governo atingir de forma legítima esses objetivos com transparência, com economia e com segurança jurídica. E o Estado de São Paulo, que é a nossa locomotiva, muito provavelmente vai ser um Estado pioneiro na implantação dos comitês de resolução de disputa, ou dispute boards, como também são conhecidos, e isso possibilitará que a execução de contratos onde o prazo é essencial para a entrega do serviço público possa ser cumprido. Isso, obviamente, se aplicaria aí ao metrô e pode se aplicar a tantos outros casos, né? Então, é muito importante que esse instituto venha e venha o quanto antes, porque ele vai possibilitar uma discussão técnica que pode evitar atrasos e custos adicionais de obra, de forma que a obra aconteça dentro do tempo, no objetivo e no objeto que ela foi projetada e, sobretudo, dentro do preço. Uhum. Esse comitê ele vai se reunir antes, então, do início de uma obra, ou ele vai acompanhar, ou caso aconteça algo no decorrer dessa obra, algum atraso ou, enfim, algum problema, é que ele entra com a ação dele? Essa pergunta é excelente e obrigado por dar a oportunidade de falar sobre isso, porque na relatoria do senador Portinho, esse foi um ponto que eu, junto com outras pessoas que tivemos a honra de sermos designados para auxiliar tecnicamente na contribuição disso, estamos falando aí do professor Carlos Forbes, ex-presidente do Câncer-CBC, doutor Pedro Batista, um árbitro muito conhecido no meio da arbitragem, doutor Gustavo Fernandes, César Talamini, doutor Eduardo Talamini, César Pereira e Eduardo Talamini, que são grandes administrativistas. Então, um ponto muito importante que a gente encoraja fortemente é que o Dispute Board ele seja... Você tem duas modalidades, né? Você tem os comitês de resolução de disputas permanentes e os ad hoc, que são aqueles que são instaurados quando uma controvérsia se estabelece. Então, respondendo a sua pergunta, ele pode ser... e a gente recomenda que ele seja uma realidade desde o início, com uma câmara de discussão permanente para a resolução de conflitos dentro do contrato, ou ele pode ser ativado, se houver a previsão contratual, somente quando houver uma situação de controvérsia. Nós entendemos, e a lei é também encorajadora nesse sentido, de que os comitês permanentes eles têm a possibilidade de apresentar soluções melhores ao longo do tempo, porque existe um monitoramento integral durante a execução do contrato de questões que podem suscitar ou a paralisação ou alguma solução de continuidade que venha a prejudicar esses objetivos para os quais os comitês de resolução de disputas foram criados e são inspirados. Doutora, a gente vê que alguns contratos, eles são abertas ali as licitações, os pregões, com um certo valor, a empresa, ela se inscreve, participa, aceita aquele valor, mesmo sabendo, às vezes, que não consegue cumprir, porque a sua empresa não tem o know-how para isso, enfim. Mas com a expectativa de conseguir um aditivo depois, conseguir uma nova negociação. Isso vai ajudar também a que esses gastos extras, né, que de uma certa maneira já
está ali previsto, pelo menos para a empresa, aconteçam, porque é o que deixa a obra também bem mais cara, né? E abre, talvez, espaço até para corrupção? Eu acho que isso tem um ponto interessante. Culpar o aditivo pelo encarecimento da obra, fazendo uma analogia, poderia ser você culpar o sangue pela existência de um eventual assassinato. Assim. Claro que quando existe um problema, o sangue está lá, mas o aditivo ele é um resultado de um problema. Existe de tudo. Existem aditivos que são decorrentes de maus feitos, né? Que são decorrentes de uma atuação espúria contra o interesse público. E existe um aditivo que pode ser fruto de uma projeção de uma obra que foi sofrendo alterações a pedido do contratante, e aí isso, obviamente, tem que ser verificado de caso a caso. E os comitês têm um papel muito importante para verificar quem pediu aquela alteração. Se, por exemplo, aquela obra não pôde começar porque faltou uma licença ambiental que atrasou o início das obras em 4 meses. E aí, se o contratante tinha toda uma equipe mobilizada, ele não pôde começar uma obra durante 4 meses por exemplo, eventual obrigação de uma licença ambiental que deveria ter sido obtida pelo contratante, no caso do governo. Estou dando um exemplo. Então, a situação tem que ser escolhida caso a caso. Então, a gente não pode entender que o aditivo, que foi uma palavra que se tornou pejorativamente conhecida, e em muitos casos fundamentada e com razão, ele seja a causa. O aditivo é só a consequência. O que tem que ser analisado, e isso, por exemplo, o Dispute Bosch teria uma qualidade muito grande, é em analisar quando esses aditivos são necessários e são devidos e quando eles decorrem de um ajuste feito de forma heterodoxa, que não atende aos interesses públicos e muito menos os quesitos de moralidade, eficiência e impessoalidade. Então, eu acho que esse ponto é uma pergunta bastante pertinente e que os comitês vão ter uma condição grande, né? A gente tem aí o governo de São Paulo se preparando para o Rodoanel Norte, e eu acho que pode ser uma excelente oportunidade de evitar os problemas que se tornaram conhecidos do Rodoanel, com todos os problemas aí decorrentes disso que hoje se encontram arbitralizados e judicializados relacionado aí à questão das empreiteiras que, enfim, dentro da discussão contratual, não realizaram o escopo do serviço pelas razões que aí estão sendo discutidas no âmbito arbitral e judicial, e aí não nos cabe fazer um comentário sobre isso para dizer quais são as razões, né? Mas nos parece que esse seria um bom exemplo que se poderia evitar com a existência dos comitês de resolução de disputas, que, friso, são eminentemente técnicos e o Senado andou muito bem nesse sentido. Bom, eu quero agradecer os esclarecimentos, né, que o doutor Marcelo Guimarães, advogado, falou sobre essa regulamentação de comitês de prevenção e solução de disputas. Deixou bem claro para nós, então, doutor, né, o que o que são esses comitês, como eles vão operar. Muito obrigada. O agradecimento é meu, um bom dia para todos e obrigado aí pela audiência de todos vocês. Muito obrigada.